Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 7. Aleluia. Amém. Queridos, nós estamos numa série, eu confesso para vocês, aleluia. Eu ainda vou ter um filho assim, né, Lorenzo? Obrigado, filho. Nós estamos ministrando uma série de ministrações sobre família. E eu lamento muito, mas muito, a ausência de algumas famílias. Pessoas que em alguns momentos precisam de nós. Pessoas que em alguns momentos têm nos procurado justamente por causa da condição em que encontra a sua família. Pessoas que deveriam se esforçar um pouquinho mais para estar aqui e que não estão. Eu lamento a sua ausência. Eu quero dizer para vocês que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração através dessa série de palavras. E como eu sempre falo, Ele ministra primeiro em mim, eu apanho primeiro. E algumas perguntas que surgem quando estamos preparando a ministração, elas são respondidas aqui, olhando para vocês. E o Senhor nessa semana, esse texto eu não sei quantas vezes eu já li. O texto de Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Eu não sei quantas vezes eu já passei por ele, eu não sei quantas vezes eu já pude ministrar a respeito dele. O que eu sei é que a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. E todas as vezes eu sou surpreendido por algo que Ele fala de novo, ou fala de forma diferente, através do texto. Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras... Pode baixar o meu retorno um pouco, Greg. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Repita comigo, ela não... Repete, gente. Ela não caiu. Vamos lá? Porque tinha seus alicerces na rocha. Amém? Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela... Estão com a Bíblia aberta, irmãos? O que acontece com a casa? Cai. E foi grande a sua queda. Amém? O Lourenço não colocou o texto hoje, né, Lô? Daí o povo se perdeu, está vendo? Já estão mal acostumados. Vemos duas cenas, duas condições. Pessoas sensatas, pessoas que ouvem, obedecem, seguem a direção que Deus tem dado. E nós vemos pessoas que fazem tudo à sua maneira e do seu jeito. Se eu perguntasse para os pais aqui, e até mesmo para os filhos, o que você espera da sua família? Queridos, eu vou pôr a mão no bolso porque está fria. Por falar nisso, está muito frio hoje, né? Jesus. Está frio, Gustavo? Tá. Coloca essa blusa aí, cara. Atrás, ó. Todos nós temos um sonho de ter uma família perfeita. Se não perfeita, próximo disso. Estava bom para nós, não estava? Aquela família da margarina. Quem que lembra da família da margarina? Gente, vocês não lembram? Credo, gente.
Eu não vou falar a marca aqui, porque eu não vou dar moral não, fazendo merchan aqui. Tem que pagar cachê. Você não lembra? Você, amor, não lembra? A Raíssa lembra, né? Daquela uma que está todo mundo em volta da mesa. Lembrou, viu? Todo mundo sonha em ter uma família basicamente daquele jeito. Por último, agora fizeram uma propaganda da margarina que chega o namorado, né? Daí estraga tudo a família, né? Chega o namorado e estraga tudo a família, né, Marissa? É isso? Queridos, hoje eu coloquei uma imagem, eu não sei se vocês puderam ver no meu status, de uma mão demoníaca, diga-se de passagem, com algumas cores que não cabe dizer quais são e o porquê, mas existia uma outra mão segurando aquela mão para que ela não tocasse nas famílias. Não foi por acaso que eu coloquei aquilo chegou até mim hoje, nesse dia, porque o Senhor sabia o que nós precisávamos nessa noite. Amém? Quantos precisam de Deus nas suas famílias? Glória a Deus, aleluia. Então é para nós, porque eu preciso demais desse Deus na minha família. Eu preciso demais da presença dEle nos meus dias, porque consideramos que Ele está nas nossas vidas, consideramos que Ele está nos nossos dias, mas eu confesso para vocês que tem dias que, Jesus amado, que eu acho que Ele não fica não, porque como a gente é carne. Infelizmente, o que nós mais vemos nos dias atuais são casas, são lares que estão sendo edificados de forma desleixada, de forma, ou melhor, eu vou dizer, de qualquer forma. Hoje não se tem mais uma preocupação com o conteúdo que os nossos filhos assistem. Hoje não existe mais uma preocupação com o horário que os nossos filhos estão chegando. Hoje já não existe mais uma preocupação com o tipo de relacionamento que os nossos filhos estão tendo. Já não estamos mais nos preocupando em construir as nossas casas sobre uma rocha, ou seja, com um alicerce forte. Nós olhamos para os nossos filhos muitas vezes, e eu quero dizer isso com muito temor no meu coração, e em nome de Jesus eu profetizo que nessa casa não teremos filhos que não sejam filhos edificados numa rocha. Sabe, hoje muitas vezes os nossos filhos são criados e os pais, sabe, nem se preocupar com o que serão no futuro, não estão se preocupando. Ele vai ser o que ele quiser. Inclusive, se ele quiser ser homem, ele vai ser homem. Se ele quiser ser outra coisa, ele vai ser outra coisa. Queridos, não é isso que a Bíblia nos ensina, não é isso que Deus criou eu e você para sermos. Quando Deus cria a família, e eu coloco a família como sendo a maior das criações de Deus, porque caso contrário, Deus não teria criado homem e mulher para que procriassem. Então a família é, sem dúvidas, o maior plano de Deus para a humanidade. Mas essa família está sendo levada pelos ventos, pelos achismos, pelas ideologias, e pasmem, todas elas com cunho políticos. Novelas estão instruindo que nós vivemos uma vida fora dos padrões. Filmes estão da mesma maneira, internet da mesma maneira, rede social a mesma maneira. Tudo tem nos levado para fugir dos padrões que Deus instituiu para nós. Mas voltando para esse texto, o que Jesus está ensinando para nós aqui é que a nossa casa, aquele lugar de segurança, e que deve ser, pais que estão aqui presentes, futuros pais que aqui estão, Wesley, para vocês essa, vocês, nós todos precisamos entender, os nossos filhos precisam de um lugar seguro.
Os nossos filhos precisam ver segurança onde nós estamos. E muitas vezes tudo o que eles veem é um lar com rachaduras que pode cair, desmoronar a qualquer momento, com palavras sendo lançadas a todos os ventos, a respeito de separação, a respeito de um monte de coisas que não é o que Deus tem para mim e para você. Quando Jesus fala através aqui dessa palavra, melhor dizendo, Ele está dizendo que as nossas casas, as nossas famílias, elas devem ser construídas com bases sólidas. Quem já viu uma construção aqui? Já viu? Ninguém mais viu uma construção aqui? Vocês estão tudo com medo de tirar a mão do bolso aí, né? Porque está quentinho, né? Está tudo certo. Quem já viu uma construção sabe que leva-se muito mais tempo no alicerce da casa do que para levantar a casa. É ou não é? Leva-se muito mais tempo. Claro que aqueles que levam a sério fundamentos. Algumas pessoas não estão nem aí, já fazem ali o negócio tinha que ter 3 metros de altura, ele faz com 50 centímetros, está tudo certo, porque ele vai vender a casa. Mas para ele não constrói uma casa desse jeito. E nós estamos falando aqui hoje sobre construir as nossas casas. Bate no peito assim, ó. É a minha casa. Deve ser levado a sério. É a minha casa. Amém? Queridos, quem já pôde ver então uma construção sabe do tempo que se leva no alicerce. Por que será? Por que será que gasta-se tanto tempo nos alicerces? Por que será que escolhe os ferros? Por que será que fazem as amarras para que elas fiquem todas de uma forma homogênea ali, né, certinho? É porque a base é mais importante do que o teto. Concordam comigo? Nós precisamos aqui entender que quando Jesus dá esse exemplo de casa sobre a rocha, Ele está falando de uma rocha em específico. Ele não está dizendo de algo aleatório, Ele está direcionando para uma rocha. Ele está direcionando para si. Quando nós construímos a nossa casa sobre areia, e eu quero fazer esse paralelo com vocês. Quando nós construímos a nossa casa na areia, é quando nós construímos a casa do nosso jeito. É quando eu introduzo dentro da minha família aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, aquilo que eu estudei, aquilo que eu fiz, aquilo que eu acredito, e não aquilo que Deus quer, não aquilo que Deus escreveu, não aquilo que Deus usou homens, não aquilo que Deus fez para que fosse seguido. E aí nós vemos o quê? Um monte de casas com rachaduras sendo arruinadas por qualquer tipo de ventos. Não precisa nem do lobo mau vir, né? E soprar. Ela cai porque é você que derruba. Ela cai porque você não se preocupou em pregar para os teus filhos. Ela cai porque você não se preocupa com o tipo de conteúdo que os teus filhos estão assistindo. Ela cai porque você não se preocupa com o tipo de filmes que o seu marido anda assistindo. Ela cai porque você não se preocupa com o tipo de coisa que você anda pensando e alimentando a sua mente. Ela cai porque você permitiu construir a sua casa num lamaçal de lodo, terreno que não tem firmeza. Vai vir o vento, tchau, casa. Os teus filhos estão crescendo como? Como os nossos filhos estão crescendo? Discussões por qualquer coisa e qualquer jeito. Não tem um dia que o teu filho não escuta: eu vou sair de casa, eu vou abandonar você, volta para casa da tua mãe, vai fazer não sei o quê. Ei, construção na areia. O desejo de cada um de nós e o desejo dos nossos filhos é a rocha.
Às vezes não é manifestado isso verbalmente. Às vezes a Eloá não sabe chegar para o Davi e falar: Davi, papai, eu quero a casa na rocha. Mas no coração dela, muitas vezes, pode estar dizendo assim: papai, para de gritar com a mamãe. Não estou dizendo que é o caso, estou usando de exemplo. Mamãe, para de gritar com o papai. No nosso caso, por que não? Ei, pai, você vai pregar domingo, mas você está brigando com a minha mãe. Queridos, o Senhor tem algo para nós aqui. Nós estamos falando, parece que vocês escolheram hoje os casados para cá e os que vão casar para cá, né? Está mais ou menos assim. Sandra, muda de lado aqui. Anderson, muda de lado. Queridos, o Senhor está querendo nos ensinar a ser uma igreja forte, uma igreja com famílias fortes. Nós como pais precisamos entender a necessidade dos nossos filhos. Por mais que a sua necessidade ela não seja buscar a Cristo, entenda, o seu filho precisa disso. Há uns dias atrás eu estava conversando com uma pessoa, um casal de amigos, e eles estão naquele jeito assim: cara, que igreja que você é? Ah, não sou de nenhuma. E eu estava conversando com eles e uma coisa me chamou a atenção, que a conversa sempre vai para o lado de Deus, de igreja, de ser pastor e essas coisas todas. E a pergunta foi: e aí, vocês estão indo em qual igreja? A gente já foi de uma igreja junto? Não, nós não estamos indo em uma igreja e tal. E nós entramos: mas e as crianças, cara? Ah, pois é, cara, eu preciso levar as crianças, porque está tão difícil criar longe da igreja, né? Cara, qual que é? Qual que é? Você quer que eles vão para a igreja, mas você não quer ser igreja com eles. Você quer que eles aprendam aquilo lá, mas aquilo lá não serve para você. O que está acontecendo? Né? Se eu tivesse feito essa ministração, eu ia falar assim: as rachaduras na sua casa estão dessa largura já. Irmãos, eu sou o primeiro a mostrar para os meus filhos o tipo de alicerce que eu quero na minha casa. Eu preciso ser o primeiro, pais que estão aqui, mães que estão aqui, nós somos os primeiros que devemos mostrar o tipo de alicerce que nós estamos construindo a nossa família. Precisamos ter uma mesma linguagem, precisamos ter o mesmo objetivo, precisamos ter o mesmo ideal, e o nome desse ideal é Jesus Cristo. Ele é a rocha da qual eu e você devemos edificar as nossas casas. Irmãos, o seu filho: ah, mas ele é muito pequenininho, ele não entende. Entende sim. O seu filho de 10, de 11, de 20, e o de 3, de 4, de 5, entende. Uma família onde é construída sobre a rocha, pode ter certeza que sim. Porque uma família que é edificada sobre a rocha, ela vai ter problemas, mas ela sabe como passar pelos problemas. Uma família que é edificada sobre a rocha, teu filho vai sentar na mesa e vai falar assim: papai, eu vou pegar minha Bíblia também, porque ele sabe o que você está fazendo. Uma família edificada sobre a rocha, você não vai precisar mudar o canal de televisão na hora que teu filho chega. Você não vai precisar desligar a televisão correndo quando a sua esposa chega na sala. Você não vai precisar mudar o canal. Consegue entender, irmão? Nós estamos falando hoje de sermos famílias firmadas na rocha. Nós estamos falando de ser aquilo que Deus nos chamou para ser: uma casa firmada, construída numa rocha chamada Jesus. Quantos querem suas casas edificadas na rocha? Amém? Constrói a sua casa sobre a areia. Todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor, mas não as coloca em prática.
Vou te dar um exemplo para ser bastante claro e objetivo, que eu não quero falar por 2 horas de novo. Você vai ouvir essa ministração. Essa ministração vai entrar no seu coração, e eu tenho certeza que vai. Mas manter ela no seu coração é responsabilidade sua. Colocar essa ministração, colocar aquilo que Deus tem falado nessa noite em prática é responsabilidade sua. É você quem precisa decidir o tipo de terreno, o tipo de lugar que você vai edificar a sua casa. Portanto, constrói a sua casa sobre a areia. Todo aquele que ouve a palavra e não coloca em prática. Queridos, muitas vezes até colocamos. E agora eu vou fazer assim, eu vou desfalar o que eu falei, mas você vai entender. Muitas vezes até nós colocamos, e eu quero dizer para você, cara, não adianta você colocar parcialmente aquilo que que você, mas irmão, é toda. A tua casa ela não pode estar com uma parte na rocha e a outra parte na areia. A tua casa não pode ser colocada nos domingos na rocha e durante a semana ela ser areia. Você precisa estar firmado na rocha todos os dias, de segunda a segunda você precisa estar firmado na rocha. E os teus filhos precisam saber o tipo de casa que o pai e a mãe têm construído. Será que eu posso ouvir um amém bem alto, irmão? Coloque em prática aquilo que você tem aprendido com o Senhor. Coloque em prática aquilo que você tem sido ministrado pelo Senhor. Pais que não leem a Bíblia, pais que não ouvem louvores dentro dos seus lares, pais que brigam, queridos, casa sob areia, e depois você quer que os teus filhos leiam, você quer que os teus filhos ouçam louvores, você quer que o teu filho ministre louvor na igreja, você quer um monte de coisa para os seus filhos, mas você como pai e mãe não tem praticado, não tem edificado a sua casa sobre a rocha. Aqueles que constroem a sua casa na areia são aqueles que ouvem e não praticam. Amém? Mas existem aqueles que decidiram que as suas casas serão alicerçadas na rocha, porque a rocha é um lugar onde pode vir as tempestades, a casa pode até dar uma tremidinha, mas ela não cairá, porque a rocha que tem segurado chama-se Jesus, e essa rocha, ela não será abalada por ninguém. Pode vir a tempestade que vier, pode vir a onda que vier, o vento que vier, essa rocha não será abalada, porque o nome dessa rocha é Jesus Cristo. Quem é a rocha que você tem edificado a sua casa? Muitos têm se apresentado como rochas para nós. Muitos têm se apresentado como sendo a solução para os nossos lares. E eu quero dizer para você, irmão, se essa rocha fugir daqui, ela não é rocha, ela é areia. Portanto, precisa estar com base na palavra, precisa ser guiado pela palavra, precisa ser dirigido pela palavra. O teu filho não vai deixar de ser mal educado se você continuar deixando ele ser mal educado. Então nós precisamos voltar, trazer de volta tudo aquilo que nós temos como ensinamento. Ah, meu filho é desobediente. É, irmão. Hoje aconteceu uma situação muito bacana. Gustavo, vou queimar você agora, cara. Não vou não, eu vou te falar bem de você agora. Nós fomos visitar o Éder e a Edivânia agora à tarde, e foi muito bacana. Foi de Deus, assim. E o Gustavo acelerado do jeito que ele é, né, 220 do jeito que ele é. Ele entrou na sala e falou, eu vou ali no centro, ali com meu amigo. O Éder falou, não, você não vai. Eu vou sim. Aí a Edivânia pegou e falou, aí pastor, ele não obedece. E aí eu peguei, abri o celular, abri a Bíblia, liguei a Bíblia, né? Não abri a Bíblia, liguei a Bíblia. E li uma palavra para ele. Na hora esse cara, caiu a ficha dele, não foi, Éder? Caiu a ficha, tuf.
Aí ele foi saindo, eu falei, daí onde você vai? Não, só vou ali. E obedeceu. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou contando esse testemunho do Gustavo. Queridos, o que falta é termos base naquilo que falamos. Não é porque eu quero que você obedece, que você precisa obedecer. Você precisa me obedecer, porque a palavra diz que você precisa me honrar para que os seus dias sejam longos, para que você possa viver muitos dias sobre a terra. Você precisa me honrar para que as coisas vão bem para você e você possa prosperar. A Bíblia está dizendo isso, filho. Não, você precisa me obedecer porque eu sou teu pai. Ei, por que você acha que você é meu pai? Porque você coloca comida em casa? Você acha que você é meu pai porque você casou com a minha mãe? Por que você é meu pai? Você já imaginou escutando isso dos teus filhos? Falta pouco. Enquanto nós não explicarmos que nós somos o pai, porque Deus nos colocou nessa condição, para que eles possam ser edificados na rocha, irmão, nós vamos continuar edificando filhos na areia. Uma coisa que nós não levamos em consideração é que os nossos filhos, eles fazem parte da construção. Mas essa vai ficar para uma outra ministração. Mas eu quero conceitualizar você, ou melhor, te deixar por dentro. Os nossos filhos, eles fazem parte. A tia Carol, que trabalha com crianças, sabe disso. O quanto é importante. E nós vamos, tá, tia Carol? Nós vamos, tá tudo certo, para ver se essa semana a gente já começa esse trem. Porque nós entendemos a necessidade das nossas crianças serem edificadas na rocha, assim como nós somos. Assim como nós queremos para nós. O aprendizado, esse aprendizado aqui, as crianças precisam receber um aprendizado. Precisam. Hoje à tarde eu peguei a Bíblia e foi muito engraçado. O Lorenzo, tudo bem fazer isso, porque é menino. Mas a palavra já estava preparada, eu estava lendo um livro que eu estou lendo, que vai virar algumas ministrações. E eu estava ali lendo aquele livro, o livro com muitas referências bíblicas, e eu li o livro, grifava a Bíblia, li o livro, grifava o livro, a Bíblia. E daqui um pouquinho a Radassa estava brincando com as coisas dela lá, e ela parou com tudo aquilo. Chegou de mim assim e falou: papai, agora eu vou pegar a minha Bíblia. E sentou, pegou a Bíblia, o Novo Testamentinho ali. Vocês fazem ideia o que é isso? Vocês fazem ideia o sentimento de um pai que está ministrando para a igreja, construir a família sobre a rocha, edificando a sua família, edificando a sua casa sobre a rocha, e ter um exemplo desse numa tarde onde eu estava envolvido com isso? O meu coração se alegrou naquele momento, porque tudo que eu precisava era que o Senhor me dissesse: está no caminho certo, continua. Tem muita coisa que precisa mudar, é verdade. Tem muita coisa do meu temperamento que precisa ser mudado, e Ele tem toda a autonomia, toda a autoridade para poder mudar aquilo que for preciso. Mas tem muita coisa boa acontecendo nessa construção do nosso lar. Tem muita coisa boa que pode acontecer, e você tem a decisão para ser tomada hoje. Para os noivos, né? Tomem a decisão agora de construir o lar que vocês vão iniciar já na rocha, logo de cara. Não espera para mudar de lugar depois, né? Dá muito trabalho. Ter que tirar as estacas e levar para um outro lugar vai dar muito trabalho. Já resolvam isso já. Nós vamos criar os nossos filhos dessa maneira. É muito mais fácil. Abra comigo Romanos capítulo 9, versículo 33. Eu quero falar para você um pouquinho sobre a rocha. Nós estamos falando sobre Ele, mas eu não te mostrei na Bíblia que Ele é a rocha. 9, 33. Se você puder pôr, filho, depois você volta a imagem. Se você puder pôr,
É Romanos 9:33. Colocou? Wesley colocou, filho. Está tudo certo. Diz assim: como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, e é uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será. Queridos, confie em Jesus. Confia a sua casa, confia o seu casamento, confia os seus filhos, confia as suas finanças, confia a sua vida a esse Jesus. A Bíblia está nos dizendo que jamais seremos envergonhados se nós, o quê? Confiarmos nele. Portanto, se eu e você confiamos nele, óbvio que faremos tudo aquilo que ele nos diz para fazer, sim ou não? Agora, se eu confio meia boca, eu vou fazer só aquilo que ele está de acordo comigo. Não é nem o que eu estou de acordo com ele, é o que ele está de acordo comigo. Portanto, não existe confiar parcial. Ou eu confio, ou eu não confio. Amém? Abra comigo também 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Diz assim: e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam de quem? Da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era quem? Quem? Cristo. Amém? Você tem alguma dúvida de quem é a rocha que você deve edificar a sua casa? Queridos, eu preciso edificar a minha casa sobre a rocha. A minha família precisa ser edificada sobre a rocha. Os meus filhos precisam ver que eu estou interessado em construir a minha casa sobre a rocha. Sabe como é isso? Exemplos. Os meus filhos seguirão os meus exemplos. Eu acabei de dar um exemplo agora da Radassa. O Lorenzo, isso é natural. Mas se eu não der bons exemplos para os meus filhos, se eu não for o exemplo de alguém que está construindo a casa sobre a rocha, eles jamais saberão o que é a rocha. E então, qualquer que for o lugar, está tudo certo para eu construir o meu lar. E aí é onde nós vemos casamentos totalmente fora do plano, é onde nós vemos as coisas todas estruturadas, é onde nós vemos mães solteiras para tudo quanto é lado, pais solteiros que não assumem os filhos, e as coisas virando, porque não estávamos sob a rocha. Hoje, você tem a oportunidade de fazer diferente. Todos nós temos a oportunidade de pararmos. Se nós detectamos hoje que a nossa casa não está sendo construída na rocha, nós temos a oportunidade de parar. Ei, chama o maridão. Carol, falei, nós precisamos colocar a nossa casa em outro lugar. Nós precisamos mudar o lugar onde está sendo firmada a nossa casa. E eu tenho certeza que as bênçãos do Senhor estarão sobre a nossa casa, quando Jesus for a rocha dos nossos lares. Quando Ele for o centro das nossas famílias, quando Ele for o alicerce principal, a pedra angular das nossas casas. Nada vai te abalar, irmão. Vão vir as dificuldades, sim. Vai às vezes faltar dinheiro, vai. Às vezes, mas ele é muito diferente de mim, ela é muito diferente. Não tem problema, essas diferenças vão ser resolvidas e vocês serão uma família feliz. Sabe por quê? Porque as coisas estão sendo feitas, firmadas na rocha que é Jesus. E se Jesus une, não tem aquele que pode tirar essa união. Não tem aquele que pode fazer o contrário do que está sendo feito por Ele. Amém? Nós precisamos ter os nossos lares em Cristo. As nossas casas ou a nossa família, ela é como uma casa. Construímos passo a passo. Não adianta querer acelerar.
precisamos começar sempre pelo alicerce. Eu disse isso no início. Passo a passo, etapa por etapa, crescimento por crescimento. E nunca achar que tá bom assim. Porque quando paramos, estagnamos, nós transmitimos uma mensagem de que está tudo certo do jeito que eu quero e não do jeito que Ele quer. Porque quando continuamos permitindo a construção da nossa casa, irmãos, não vai parar nunca. Amém? Você tem netos. Nós teremos netos. Que demore, em nome de Jesus. Não vai demorar tanto, lamento, mas, né? Nós precisamos entender que a nossa casa, a nossa família, ela permanecerá em construção. Queridos, sabe por que eu estou aqui hoje? Sabe por que eu estou ministrando para vocês? Porque tinha um homem e uma mulher chamado Jorge e Ivanilde, que oraram por mim e que edificaram as suas casas na rocha. Gente, de verdade, eu sinto até vergonha de falar isso deles, e eu não fiz as mesmas coisas. Eu nunca vi o meu avô e minha avó discutirem. Nunca vi. Eu nunca vi aqueles dois. Gente, são exemplos de casa construídas na rocha. Daqui um pouquinho veio a minha mãe de uma família, né? Meu pai de outra. Vocês não fazem ideia. Tinha dias de... Se estiver assistindo, o cara dançou. Meu pai. Tinha dias que chegávamos da igreja e o rapaz só não voava a cadeira porque... E nós vivemos isso. Mas um dia, o meu pai orou. Só para vocês entenderem. Chegou um certo tempo em que eu falava: pai, separa. Eu tinha 9, 10 anos e eu pedi para o meu pai separar da minha mãe, porque a nossa casa era assim: meu pai ia para a igreja, minha mãe ia para a igreja, mas chegava em casa, destruía, saía, acabava com a igreja. A igreja era só lá, dentro de casa não era. Hoje, graças a... Gente, vocês não fazem ideia. A minha mãe, baixinha, gordinha, brava, e eu nunca vi um cara tão apaixonado igual meu pai. Por isso eu estou dizendo para você hoje, irmão, se você está numa condição onde você, de repente, até para vocês que estão nos assistindo agora, se de repente chegou num ponto que você fala: não tem mais jeito, eu quero dizer para você: tem jeito. Você pode muito bem pegar a sua casa e falar: Senhor, eu não quero mais a minha casa nesse lugar, eu quero a minha casa na rocha, eu quero a minha casa em Ti, Senhor. Então, o Senhor que te ouve, Ele realizará o desejo do teu coração. E eu estou dizendo isso para você porque eu vivi isso com os meus pais, e vivi na minha família, eu tive a minha vida, e o Senhor nos restaurou a minha vida, restaurou meu casamento, trouxe vida onde só havia morte. E eu quero dizer para você: construa a sua casa. Quando nós vivemos o que passamos, vivemos o que vivemos. Teve um dia que eu chamei a Poliana e falei assim: olha, é o seguinte, aconteceu tudo o que aconteceu, fizemos tudo o que não precisava ter feito, mas a partir de agora nós vamos ficar juntos, nós vamos resolver essa parada, porque nós vamos ser crente. Foi ou não foi? Eu não quero viver o que eu vivia, eu não quero continuar tendo o que eu tinha, eu quero mudar isso. Eu não quero continuar sendo quem eu era, eu quero mudar isso. E foi então que o Senhor começou esse processo de restauração. E hoje nós podemos dizer: a nossa casa, ela está firmada na rocha. Irmão, e não é porque eu sou pastor, não é porque eu estou na frente de um ministério,
é porque eu entreguei a minha casa, eu entreguei a minha família ao Senhor. Os meus filhos são dele. Os meus filhos não são do mundo, irmão, como a gente muitas vezes fala. A gente cria filho para o mundo. Não, nós criamos filhos para Jesus. É Ele quem cuida, é Ele quem guarda, é Ele quem vai salvar os nossos filhos. Então, em nome de Jesus, nós não criamos filhos para o mundo, nós criamos para Jesus. Então, irmão, você tem uma responsabilidade com seus filhos, você tem uma responsabilidade com a sua esposa, porque nós criamos um lar, nós edificamos um lar para Jesus e não para o mundo, irmão. Em nome de Jesus. Essa é a maior mentira que o diabo possa colocar na sua cabeça. Nós não criamos filhos para o mundo, nós criamos filhos para Jesus. Porque quando nós falamos, a gente cria filho para o mundo, não, nós estamos tirando a responsabilidade das nossas costas. Deus nos deu uma família, é para nós, é para que nós levamos, é para que nós conduzimos, é para que nós mostremos o caminho. E eu quero dizer para você, irmão, você é o pastor da sua casa, você é o sacerdote da sua casa. Homens que estão aqui, os teus filhos serão bons maridos se você for um bom marido. Os teus filhos serão boa esposa se você for uma boa esposa. Você consegue entender a responsabilidade? Não transmita a responsabilidade de construir a casa numa rocha para outros. Essa responsabilidade é minha, é sua. Nós somos os responsáveis pela edificação da nossa casa. Portanto, você precisa ler Bíblia, você precisa ouvir louvores, você precisa cantar louvores, você precisa contar até 1000 se for necessário. Mas não levante a voz para o teu marido, não levante a voz para a tua esposa, porque teus filhos estão sendo edificados onde? Onde? Na rocha ou na areia? Amém? Ou ai de mim? A solidez da casa reflete a solidez do alicerce. Gente, você chega numa casa. Eu podia deixar a Poliana ministrar isso. A Poliana tem pavor de infiltração e rachaduras. Vocês não fazem ideia. E esse trem persegue a Poliana. Persegue. E ela vai sentar bem do lado da infiltração. Eu vou falar a verdade. Queridos, olha o que eu estou dizendo para vocês. A solidez da casa reflete a solidez do alicerce. Quando você alicerça a sua fé em Jesus, a rocha, você encontra firmeza para enfrentar toda e qualquer dificuldade ou tempestade que venha sobre a sua vida. Não tem casamento que destrua, que acabe, quando os teus alicerces são em Jesus. Ei, ainda dá tempo. Ainda podemos ser famílias alicerçadas na rocha. A sua família, o seu lar, são projetos do Senhor. Ele nos criou para vivermos em família. É projeto dele, é sonho dele. Gregório, pega o teu celular, vem aqui. Corre. Eu quero que você tire uma foto dessa família. Dessa aqui. Tem tudo a ver com o que eu vou falar, só por isso. Pode olhar para a foto, não tem problema. Tá faltando carinho aí, né? Tá faltando carinho. Agora tira daquela lá, ó. Daqueles dois lá, daquele casal lá. Vocês vão ver depois no Insta da igreja a foto desses casais. Aí você não fica com dor de cotovelo. Você não veio, né? O marido ficou em casa aí, ó. Não veio, tua mulher está aqui sozinha. Vou tirar foto com ela sozinha aqui, ó. Viu? Por que eu estou dizendo isso, irmão? Família é sonho, é projeto, é desejo de Deus. Eu iniciei falando sobre isso e eu quero finalizar falando sobre isso, para que você saiba que se você ainda não é casado, mas pretende, coloca diante do Senhor e já começa a fazer certo. É da maneira correta.
Porque se você, eu quero falar para você, quando nós colocamos o nosso alicerce na areia e depois tentamos, olha, eu vou falar para você, dá trabalho esse trem. Tirar de onde nós iniciamos e colocar onde ela deve estar, dá trabalho. É possível? Claro que é, porque nós temos um Deus cheio de graça e misericórdia que nos permite fazer isso. Mas eu quero dizer para você que muitas vezes, muitas pessoas, muitas famílias param no caminho porque não dão conta. Acaba-se casamentos nesse processo porque não dão conta. E o que eu quero dizer hoje é que façamos da maneira correta, irmão. Permanecemos fazendo do jeito certo. Aqueles que já fazem, permaneçam, lutem, para que cada dia mais os seus filhos olhem para você e falem assim: quando eu crescer eu quero ser um papai igual ao meu pai. Lá, acampado lá. Carol ligou 3 vezes essa semana para mim perguntando se está de pé o negócio. Só para você entender. Queridos, os teus filhos precisam ver em você o construtor que eles vão ser para suas famílias. Mulheres, suas filhas e até os seus filhos, escuta o que eu vou dizer agora. Muitas vezes as suas filhas vão olhar em você e vai falar assim: nossa, quando eu casar eu vou ser uma esposa tão boa quanto a minha mãe é para o meu pai. E o filho vai olhar e vai falar assim: cara, quando eu crescer eu vou procurar uma esposa que me trata como a minha mãe me trata. Sabe o que tem acontecido hoje? Misericórdia casar, pastor. Você está louco casar. Eu vejo o que minha mãe faz com meu pai. Eu vejo o que meu pai faz com a minha mãe. Eu não quero mulher na minha vida, eu não quero homem na minha vida. É desse jeito, irmão. Sabe por quê? Porque as casas estão sendo, os lares estão sendo construídos em areia. Irmão, vai vir tempestade, viu? Casamento vem, não vem? Uns ventos de vez em quando que você fala: Jesus. Mas se você souber onde você está firmado, como dizia uma presidente que teve, né? Vai ser só uma marolinha, né? É só uma marolinha na sua vida. Você vai passar, você vai sobreviver, amém? Amém? Você pode se colocar em pé, irmão. Aleluia. Eu grifei um negócio que eu quero falar para você. E eu vou olhar para algumas pessoas e vou falar aquilo que eu anotei ali, porque esse era o meu plano, meu objetivo. O Ministério de Louvor, se quiser, já tomando seu lugar. Cada um de vocês, quantos têm filhos aqui? Quantos têm filhos? Glória a Deus por isso. Quem não tem vai ter em nome de Jesus, e vão ter as suas casas edificadas na rocha. Amém? Mas o que eu queria dizer é o seguinte: Deus, Ele nos confiou, e eu quero dizer para os filhos também, viu, Gustavo? Presta atenção. Deus confiou essas pessoas que nós chamamos de família a nós. Os filhos também são responsáveis, eu disse isso. Mas a maior responsabilidade, ela é dos pais. E Deus confiou, Maressa, a essas pessoas aí que você chama de família. Deus confiou em você. Carol, Deus confiou a essas pessoas que você chama de sua família. Ele confiou em você. Fernando, Aline, Ele confiou em vocês para darem um nome para essa família, para darem um destino para essa família, e cada um de vocês são responsáveis por isso. Portanto, o meu pedido, o meu clamor nessa noite para vocês e por vocês é que vocês edifiquem as suas famílias que foram confiadas por Deus na rocha chamada Jesus. Vai ter momento, Fernando, que vai estar tenso aguentar a Aline.
Eu não vou falar o mesmo não, viu, Aline? Não vou não. Mas lembra de onde está edificada a sua casa. Esse vento ele não é para derrubar, esse vento é para mostrar o quanto vocês são fortes quando estão juntos. Viu? Quando os dois alicerces são firmados na mesma rocha, não tem quem tomba. Mas cuidado quando um alicerce está na rocha e o outro está na areia. Viu? Muito cuidado. Deus pode restaurar o seu lar, a sua vida, a sua família. E eu quero dizer algo que talvez você jamais, ou não acredita mais que é possível essa restauração. Talvez você não acredita mais que Deus possa restaurar o seu casamento. Talvez você não acredita mais que os teus filhos possam olhar para você e terem orgulho de você. Eu quero dizer, pode sim. Isso ainda pode ser possível. Basta você entregar a sua casa para aquele que pode todas as coisas. E eu gostaria de chamar a sua atenção nesse momento, irmão. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você que muitas vezes tem pensado: o que eu fiz de errado? Ou o que eu tenho feito de errado? Eu quero orar por você que precisa de um conserto nessa noite. Você que acha que a sua casa precisa desse conserto. E eu quero orar também por aqueles que acham que a sua vida precisa desse conserto. Eu tenho começado a minha casa, mas eu tenho começado de forma errada. Eu tenho começado fazendo tudo errado. Talvez nós estamos falando para pessoas que precisam perdoar os seus pais, porque construíram as suas casas na areia. E hoje você vê que tudo aquilo que eles fizeram não foi bacana, não foi legal, não foi o certo. Mas hoje Deus está te dando a oportunidade de fazer da maneira correta. Então você precisa assumir isso e dizer: eu e a minha casa seremos construídos na rocha. Eu não continuarei construindo casa na areia. E em nome de Jesus, irmão, se você entendeu essa ministração, e se você desejar, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Nós vamos orar por você, nós vamos clamar a Deus juntos, para que a sua casa, para que a sua vida seja construída, seja edificada sobre essa rocha. Essa rocha chamada Jesus, a rocha que não permite que qualquer vento, qualquer circunstância abale. Em nome de Jesus, eu quero dar a oportunidade mais um pouquinho. Enquanto nós cantamos, você pode sair do seu lugar.